faleceu Henry Kissinger, ex-secretário de Estado, assessor de Segurança Nacional, os governos Richard Nixon e Gerald Ford. Mais do que isso, mesmo fora do governo, a presença de Kissinger era sempre intensa em todo qualquer debate em relações internacionais, decisões de política externa dos Estados Unidos. Enfim, Kissinger já deve ter se encontrado com todos os estadistas do mundo e, portanto, considerado um dos homens mais influentes da política externa norte-americana e das relações internacionais em geral nos últimos 50 anos. Recentemente, já com 100 anos de idade, ele esteve na China, se encontrou com Xi Jinping, conversando sobre a situação da política internacional. Claro, naquele momento, principalmente a guerra da Ucrânia. Quando há esse óbito, né, aí vem os balanços, né, da figura, do personagem, trazendo várias faces, várias perspectivas de Kissinger. Há aqueles que o demonizam, e tem toda a razão para isso. Kissinger é considerado, por alguns, responsável por volta de 4 milhões de mortos no mundo, pode ser até mais. Esteve envolvido diretamente na guerra do Vietnã, parte da guerra do Vietnã, e que atingiu toda a região do Sudeste Asiático, Camboja, Laos, participou diretamente do apoio a golpes de Estado em quase todo lugar do mundo, aqui no Chile, o envolvimento dos Estados Unidos. Por outro lado, há, como sempre, também a exaltação. Em 1974, por exemplo, saiu Kissinger na capa da Newsweek, fazendo ali o jogo que é o Super-Homem, Super K, Super Kissinger. E quem é esse Kissinger? O Kissinger, dentro do pensamento de relações internacionais, é classificado como um realista, um pragmático, mais do que um pragmático, aquele que preza por objetivo do equilíbrio de poder, que o equilíbrio de poder, a ordem no mundo, proporcionaria momentos de paz. Kissinger, no limite, é aquele que conversa, aquele que propõe acordo. Vejam bem, no auge da Guerra Fria, a China, pós-revolução cultural, sob a liderança de Mao Tse-tung, Kissinger, no governo Nixon, faz a aproximação com Mao Tse-tung, vai lá, se encontra, conversa com Mao Tse-tung, né, se aproxima da China. Claro, com isso, não é porque, né, tinha grande simpatia para Mao Tse-tung e nem pela China, mas com isso jogaria contra a União Soviética, buscando o equilíbrio. Recentemente também criticou a atitude dos Estados Unidos de estar confrontando com a Rússia na guerra da Ucrânia. Então, por vezes, inesperadamente, é uma posição razoável. O Kissinger é um que admira, por exemplo, um estadista do século XVII, que era o Richelieu, que era um cardeal Richelieu. E o cardeal Richelieu, está lá no livro do Kissinger, Diplomacia, era um homem extremamente pragmático, apesar de ser católico, fazia negociação com os muçulmanos, não aceitava o domínio da Igreja Católica, porque a ele interessava o interesse nacional. Então, figuras como o Kissinger também servem para fazer uma expiação. Então, parece que o Kissinger é o cara, né, o personagem, o líder que fez tudo isso aqui que nós estamos falando. Então, isso revela que é verdade, mas também esconde. Esconde o quê? Esconde que é a política externa norte-americana, muito além do que é o Kissinger. Uma máquina, uma organização militar, política, econômica, que tem um sentido na sua ação, independentemente da presença do Kissinger, ou até em cumplicidade com isso. O Kissinger é apenas aquele que deu as caras. Né? Além de dar as caras, ele escreveu sobre, fez revelações. Né? Então, essa expiação, né, que ele é o criminoso. Mas será que... Porque fica meio estranho, né? Porque, no fundo, a gente poderia dizer que quem é criminoso é a política externa dos Estados Unidos, a forma dos Estados Unidos agir no mundo. Certa feita, em 1900, no final da década de 50, o Richard Nixon era vice-presidente dos Estados Unidos e ele visitou a Venezuela. E uma multidão lá contra o Nixon protestando e
Em um certo momento, alguém lá deu uma cusparada no Nixon. Passado isso, teve uma audiência lá no Congresso americano e alguém perguntou para o líder venezuelano por que aconteceu isso. Ele disse que simplesmente não era possível cuspir na política externa dos Estados Unidos. Então, cuspiu no Nixon. Então a gente pode dizer a mesma coisa do Kissinger, apesar que a gente pode falar da política externa norte-americana e deve falar. Quer dizer, nesses últimos 20 anos, acredito que o Kissinger não teve nenhuma grande influência na política externa dos Estados Unidos, de Bush até agora Biden. E a gente dá para contar, né, tem institutos que contam as mortes. Só em torno da guerra contra o terror no Oriente Médio foram 4 milhões. Quanto será que o governo Clinton, também que não tinha o Kissinger, é responsável por essas mortes? E o governo Obama, com seus 8 anos? E é interessante, às vezes, o pensamento progressista traz essa ideia do mundo multipolar. Multipolar é mais estável, multipolar leva mais à paz. Por incrível que pareça, está no pensamento do Kissinger, né? Porque isso esconde, por outro lado, os colonizados. O livro que eu mencionei do Kissinger tem 700 páginas de diplomacia, e tem uma série de outros livros. Os colonizados não aparece revolução, não aparece movimentos sociais. De certa forma, o Kissinger vive mesmo. Vive, como eu disse, por aquilo que revela e aquilo que esconde. Se a gente olhar esse momento, o Kissinger era alguém muito preocupado com a guerra da Ucrânia. Por quê? Pela morte das pessoas, não é por causa dos refugiados. Porque ele estava preocupado com a instabilidade entre as grandes potências. Mas duvido que ele estivesse muito preocupado com o que está acontecendo em Gaza. Acho que isso não pode ser atribuído só a Kissinger. Para finalizar essas considerações sobre Kissinger, tem uma passagem em seu livro Diplomacia, onde ele cita o Papa comentando o Richelieu, quando o Richelieu falece. O Papa dizia o seguinte: se há Deus, o Richelieu, o cardeal Richelieu, vai acertar as contas com ele. Se não há, parece que ele se deu bem na vida. Creio que nós podemos dizer a mesma coisa em relação a Kissinger, mas não na política externa norte-americana, porque a gente pode julgar e fazer justiça já aqui, na Terra, não esperar que a política externa dos Estados Unidos vá algum dia para o céu.